E se eu te dissesse que existe uma pessoa que acordava todos os dias odiando sua própria vida, mas em apenas 12 meses conseguiu transformar completamente sua realidade, não através de sorte, herança ou ajuda externa, mas vencendo o maior inimigo que todos nós temos, nós mesmos. Esta é a história real de Rafael, e o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar sua vida para sempre. Antes de começarmos essa jornada transformadora, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se essa história te inspirar tanto quanto me inspirou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que conseguiram vencer a si mesmas e transformar completamente suas vidas. Agora vem comigo descobrir o segredo de Rafael. Rafael acordou naquela segunda-feira de março com o mesmo peso no peito que o acompanhava há meses. Aos 28 anos, sua vida parecia um quebra-cabeças com peças espalhadas pelo chão. Olhou para o espelho do banheiro e viu um homem que não reconhecia mais, olheiras profundas, barba por fazer há dias, e aquele olhar vazio de quem perdeu a direção. Seu apartamento refletia o caos interior, roupas jogadas pela sala, pratos sujos na pia, livros empoeirados nas estantes. Era formado em engenharia, mas trabalhava num emprego que odiava, apenas para pagar as contas. Seus sonhos de empreender, de criar algo significativo, pareciam cada vez mais distantes. A rotina era sempre a mesma: acordar tarde, arrastar-se até o trabalho, voltar para casa exausto e se perder nas redes sociais até altas horas. Os fins de semana se dissolviam em uma névoa de procrastinação e arrependimento. Seus relacionamentos estavam deteriorando. A namorada havia terminado com ele no mês anterior, dizendo que ele não estava presente mesmo quando estava fisicamente ao lado dela. Os amigos pararam de chamá-lo para os encontros, cansados de suas desculpas e negatividade constante. Rafael sabia que precisava de uma mudança radical, mas não sabia por onde começar. Tinha tentado várias vezes virar a página, mas sempre voltava aos velhos padrões após alguns dias. A frustração crescia a cada tentativa falhada, alimentando um ciclo vicioso de autocobrança e desistência. Naquela manhã específica, algo diferente aconteceu. Talvez fosse o cansaço extremo de viver sempre do mesmo jeito, ou a clareza momentânea que às vezes surge do desespero, mas Rafael tomou uma decisão. Não seria mais uma tentativa superficial de mudança. Seria uma jornada de autoconhecimento e disciplina real. Ele não sabia ainda que estava prestes a descobrir que a maior batalha que travaria seria consigo mesmo, e que a vitória nessa guerra interna transformaria completamente sua existência. O primeiro passo seria admitir que havia perdido o controle de sua própria vida e que precisava reconquistá-la, não através de soluções mágicas ou mudanças externas, mas através do desenvolvimento de uma disciplina férrea e um compromisso inabalável consigo mesmo. Rafael respirou fundo, olhou mais uma vez para o espelho, e sussurrou para si mesmo as palavras que marcariam o início de sua transformação. Hoje começa uma nova história, e desta vez, eu vou escrever cada linha dela. Era o despertar de uma consciência que havia estado adormecida por anos, o reconhecimento de que ele era tanto o problema quanto a solução. A jornada para vencer a si mesmo estava apenas começando, e Rafael não tinha ideia de quão profunda e transformadora ela seria. Naquele momento, ele deu o primeiro passo: assumir total responsabilidade por sua vida e suas escolhas, sem desculpas, sem culpar circunstâncias externas, apenas reconhecendo que se havia chegado até ali por suas próprias decisões, poderia também escolher um caminho completamente diferente. O homem no espelho ainda parecia perdido, mas havia agora uma centelha de determinação em seus olhos que não existia no dia anterior. Rafael decidiu fazer um inventário brutal de sua vida. Pegou um caderno velho que havia ganado de presente e nunca usado, e começou a escrever tudo o que estava errado. Não foi um exercício fácil. A lista crescia a cada linha: saúde física deteriorada devido ao sedentarismo e má alimentação, finanças desorganizadas com dívidas acumuladas, carreira estagnada sem perspectivas de crescimento, relacionamentos superficiais e alguns perdidos para sempre. Quanto mais escrevia, mais se dava conta de como havia negligenciado aspectos fundamentais de sua existência. Sua conta bancária estava sempre no vermelho nos últimos dias do mês, não por ganhar pouco, mas por gastar sem planejamento. Comida delivery, compras por impulso, assinaturas de serviços que nem usava, pequenos vazamentos que, somados, criavam um buraco financeiro constante. Sua saúde era outra preocupação alarmante. Havia anos que não praticava exercícios regularmente. Subia 2 lances de escada e já ficava ofegante.
Sua alimentação consistia basicamente em comida processada e fast food. O último check-up médico havia sido há mais de 3 anos, e já naquela época os exames mostravam sinais preocupantes que ele escolheu ignorar. No campo profissional, estava completamente acomodado. Fazia o mínimo necessário para não ser demitido, não buscava aprender coisas novas, não se candidatava a promoções. Havia perdido a paixão que um dia sentiu pela engenharia. Os projetos inovadores que sonhava em desenvolver permaneciam apenas como ideias vagas em sua mente, nunca colocadas no papel, muito menos implementadas. Socialmente, havia se tornado uma pessoa difícil de conviver. Estava sempre reclamando, sempre encontrando motivos para estar insatisfeito, sempre cancelando compromissos em cima da hora. Seus pais ligavam menos, preocupados mas também cansados de suas constantes lamentações. A solidão havia se tornado sua companhia mais constante, e paradoxalmente, ele havia se acostumado com ela, mesmo sabendo que não era saudável. Mas o mais doloroso de tudo foi reconhecer seus padrões de comportamento autodestrutivos. Procrastinação crônica, falta de disciplina, tendência a desistir na primeira dificuldade, falta de compromisso consigo mesmo. Era como se houvesse 2 Rafaels, um que sonhava e planejava, e outro que sabotava sistematicamente todos os esforços do primeiro. Ele percebia como havia desenvolvido uma relação tóxica com o prazer instantâneo. Sempre escolhia o que era fácil e imediato em detrimento do que era importante e duradouro. Ver mais um episódio da série ao invés de ler um livro que poderia desenvolver sua carreira. Pedir comida ao invés de cozinhar uma refeição saudável. Ficar navegando no celular ao invés de trabalhar em seus projetos pessoais. Após terminar essa análise implacável, Rafael sentiu-se ainda pior, mas também experimentou algo que não sentia há muito tempo: clareza. Pela primeira vez em anos, havia uma fotografia completa e honesta de onde estava. Era devastador, mas também libertador. Não havia mais como fingir que estava tudo bem ou culpar fatores externos. A responsabilidade era inteiramente sua, e paradoxalmente, isso o encheu de esperança. Se ele havia criado essa situação, ele também poderia mudá-la. O problema não eram as circunstâncias, era ele mesmo. E descobrir isso era o primeiro passo fundamental para a transformação que buscava. Rafael compreendeu que tentar mudar tudo de uma vez seria uma receita certa para o fracasso, como havia acontecido em todas as suas tentativas anteriores. Desta vez, ele adotaria uma abordagem diferente, mudanças pequenas, mas consistentes e diárias. Começaria conquistando a si mesmo em batalhas menores para eventualmente vencer a guerra maior. A primeira mudança foi estabelecer um horário fixo para acordar, 6 horas da manhã, todos os dias, incluindo fins de semana. Nos primeiros dias, foi uma tortura. Seu corpo estava acostumado a acordar às 8h30 correndo para não se atrasar para o trabalho. O despertador tocava às 6 horas e ele sentia uma resistência física e mental enormes. Sua mente criava 1000 justificativas. Só hoje posso dormir mais meia hora, estou muito cansado, acordar cedo não vai mudar nada mesmo. Mas Rafael havia feito um pacto consigo mesmo, não negociaria com essa voz interna. Levantava imediatamente quando o alarme tocava, mesmo que seu corpo protestasse. Gradualmente, incorporou uma rotina matinal simples. Acordar às 6 horas, tomar um copo de água, fazer 15 minutos de alongamento básico e tomar banho. Nada muito ambicioso, mas consistente. Cada manhã em que cumpria essa rotina era uma pequena vitória contra seus velhos padrões. Era como se estivesse treinando sua força de vontade como um músculo. O próximo passo foi organizar seu ambiente físico. Começou dedicando apenas 15 minutos por dia para arrumar uma pequena área do apartamento. Segunda-feira, a mesa de trabalho. Terça-feira, a cozinha. Quarta-feira, o quarto. Não era uma limpeza profunda, mas uma organização básica e constante. Gradualmente, seu espaço físico começou a refletir mais ordem, e isso impactava diretamente sua mente. Um ambiente organizado facilitava o pensamento claro e a tomada de decisões. Simultaneamente, Rafael começou a implementar pequenos rituais de autodisciplina ao longo do dia. Fazer a cama imediatamente após levantar, não importando se estava atrasado. Lavar a louça logo após as refeições, sem deixar acumular. Guardar as roupas no lugar certo, não jogá-las sobre a cadeira. Cada um desses atos parecia insignificante isoladamente, mas em conjunto criavam um momentum de responsabilidade pessoal. Na alimentação, em vez de fazer uma dieta radical,
Rafael decidiu substituir uma coisa por vez. Primeira semana: trocar refrigerantes por água. Segunda semana: trocar um lanche industrializado por uma fruta. Terceira semana: cozinhar pelo menos uma refeição caseira por dia. Cada substituição era mantida enquanto a próxima era gradualmente introduzida. Não havia pressa, havia consistência. A chave estava em tornar cada novo hábito automático antes de adicionar o próximo. Rafael descobriu que a disciplina era como uma conta bancária. Cada pequeno ato de autocontrole fazia um depósito, e cada vez que cedia à tentação fazia um saque. O segredo era garantir que os depósitos sempre superassem os saques. Algumas vezes falhava, claro. Havia manhãs em que não conseguia acordar no horário, dias em que a organização ficava para depois, refeições em que voltava aos velhos hábitos. Mas ao invés de usar esses deslizes como desculpa para desistir de tudo, como fazia antes, Rafael os tratava como dados importantes. Analisava o que havia causado a falha: estresse, cansaço, falta de planejamento, e ajustava sua estratégia. Cada erro se tornava uma oportunidade de aprender mais sobre si mesmo e fortalecer seu sistema de hábitos. Após 6 semanas dessa abordagem gradual, Rafael notou mudanças significativas. Tinha mais energia, sua mente estava mais clara, e principalmente, havia desenvolvido algo que não possuía há anos: confiança em si mesmo. Cada promessa pequena que fazia e cumpria reconstruía sua autoestima. Estava provando para si mesmo que era capaz de mudança real e duradoura. Com as bases de uma rotina sólida estabelecidas, Rafael percebeu que precisava trabalhar em algo mais profundo: sua mentalidade. Havia desenvolvido ao longo dos anos padrões de pensamento que sabotavam consistentemente seus esforços. Autocrítica excessiva, pensamento catastrófico, procrastinação e uma tendência a desistir na primeira dificuldade. Era hora de confrontar esses inimigos internos. Começou praticando meditação, algo que sempre havia considerado besteira New Age. 10 minutos por dia, logo após acordar. Nos primeiros dias, sua mente era um turbilhão de pensamentos. Preocupações sobre o trabalho, arrependimentos do passado, ansiedade sobre o futuro. Sentar quieto e apenas observar esses pensamentos sem reagir a eles foi uma das coisas mais difíceis que já havia tentado. Mas gradualmente, Rafael começou a entender a diferença entre ter um pensamento e ser dominado por ele. A meditação não eliminou seus pensamentos negativos, mas lhe deu a capacidade de observá-los como um cientista observa uma amostra, com curiosidade, mas sem se identificar completamente com o objeto de estudo. Desenvolveu também o hábito da leitura diária. Não ficção, livros sobre desenvolvimento pessoal, biografia de pessoas que haviam superado grandes desafios, filosofia prática. 30 páginas por dia, sem exceção. Descobriu autores como Ryan Holiday, Marcus Aurelius, Carol Dweck. Cada livro era como uma conversa com mentes brilhantes que haviam enfrentado os mesmos dilemas humanos que ele estava vivendo. As leituras não apenas expandiam seu conhecimento, mas principalmente transformavam sua perspectiva sobre dificuldades e fracassos. Começou a ver os obstáculos não como inimigos a serem evitados, mas como oportunidades de crescimento. Cada desafio se tornava uma chance de testar e fortalecer sua disciplina recém-desenvolvida. Rafael também iniciou o hábito de escrever um diário reflexivo. Todas as noites, antes de dormir, escrevia sobre o dia que havia passado. O que havia funcionado bem, onde havia falhado, que lições poderia extrair de cada experiência. Esse processo de reflexão sistemática o ajudou a identificar padrões em seu comportamento que antes passavam despercebidos. Percebia quando estava sendo muito duro consigo mesmo, quando estava se sabotando, quando estava evitando responsabilidades importantes. A escrita se tornou um espelho para sua alma, revelando tanto suas forças quanto suas fraquezas com clareza brutal mas necessária. Uma das descobertas mais importantes foi compreender a diferença entre motivação e disciplina. Motivação era um sentimento temporário, como um combustível que se esgotava rapidamente. Disciplina era um sistema, uma estrutura que funcionava independentemente de como ele se sentia. Havia dias em que acordava sem vontade de fazer nada, mas mesmo assim seguia sua rotina porque havia treinado seu corpo e mente para agir independentemente de suas emoções momentâneas. Rafael aprendeu a questionar sistematicamente seus pensamentos limitantes. Quando sua mente dizia "você não vai conseguir", ele perguntava, baseado em que evidência? Quando pensava "é muito difícil", rebatia, "difícil não significa impossível".
Quando se pegava procrastinando com a desculpa de que não estava inspirado, lembrava-se mesmo que profissionais não esperam inspiração, eles criam através da consistência. Desenvolveu também a habilidade de visualização. Passava alguns minutos todos os dias imaginando vividamente a pessoa que queria se tornar. Via-se acordando com energia, trabalhando com propósito, relacionando-se de forma saudável, vivendo alinhado com seus valores mais profundos. Essa visualização não era fantasiosa, mas baseada em ações concretas e possíveis. Servia como norte, lembrando diariamente de por que havia embarcado nessa jornada de transformação. Aos poucos, Rafael percebeu que sua relação com o desconforto havia mudado completamente. Antes, evitava qualquer situação que gerasse ansiedade ou exigisse esforço extra. Agora, começou a buscar propositalmente experiências que o tirassem de sua zona de conforto. Conversas difíceis que havia adiado, projetos desafiadores no trabalho, atividades físicas que testavam seus limites. Entendeu que o crescimento real acontecia sempre na fronteira entre o confortável e o impossível. Após 3 meses de trabalho consistente em seus hábitos básicos e mentalidade, Rafael decidiu que estava pronto para desafios maiores. Sua fundação estava sólida o suficiente para suportar pressões mais intensas. Era hora de trabalhar seriamente em sua condição física e expandir seus horizontes intelectuais. Começou um programa de exercícios físicos estruturado. Nada muito ambicioso inicialmente. Corrida leve 3 vezes por semana e musculação 2 vezes. A primeira corrida foi humilhante. Conseguiu apenas 15 minutos antes de ficar completamente exausto, ofegante e com as pernas tremendo. Seu orgulho ficou ferido, mas sua nova mentalidade transformou essa experiência em combustível. Ao invés de desistir, usou a frustração como motivação. Cada sessão de treino se tornou uma batalha contra suas limitações anteriores. Rafael descobriu que o exercício físico tinha benefícios muito além da melhoria da aparência ou saúde. Durante os treinos, especialmente nos momentos mais desafiadores, quando seus músculos gritavam para parar e sua mente inventava 1000 desculpas para desistir, ele praticava superar seus limites mentais. Cada repetição extra, cada minuto adicional de corrida, era uma vitória sobre a voz interna que sempre o havia convencido a escolher o caminho mais fácil. Gradualmente, sua relação com o desconforto físico mudou sua relação com o desconforto em geral. Paralelo aos exercícios, Rafael intensificou seu desenvolvimento intelectual. Além da leitura diária, começou a estudar temas específicos que poderiam avançar sua carreira. Dedicava 1 hora todas as noites para aprender programação mais avançada, gestão de projetos e princípios de empreendedorismo. Não estudava de forma passiva, mas aplicava imediatamente o que aprendia em pequenos projetos pessoais. A combinação de melhoria física e mental criou um ciclo virtuoso surpreendente. Quanto mais forte ficava fisicamente, mais confiança tinha para enfrentar desafios intelectuais. Quanto mais aprendia e crescia mentalmente, mais motivado ficava para cuidar de seu corpo. Era como se diferentes aspectos de sua personalidade estivessem finalmente trabalhando em harmonia ao invés de competir entre si. Seus colegas de trabalho começaram a notar mudanças em Rafael. Ele chegava mais cedo, participava mais ativamente das reuniões, oferecia soluções criativas para problemas que antes o deixavam paralisado. Sua postura física havia mudado, caminhava ereto, fazia contato visual durante conversas, sua voz soava mais segura. A transformação era visível até para pessoas que o conheciam há pouco tempo. Rafael também percebeu que sua capacidade de concentração havia aumentado dramaticamente. Conseguia trabalhar por períodos longos sem se distrair com redes sociais ou pensamentos dispersivos. Essa melhoria na concentração impactava todas as áreas de sua vida. Lia mais rápido e retinha mais informação. Suas conversas eram mais profundas e significativas. Sua produtividade no trabalho disparou. Durante esse período, enfrentou seu primeiro teste real de resistência. Uma crise no trabalho exigiu que ele trabalhasse longas horas por 2 semanas consecutivas. Exatamente o tipo de situação que no passado fazia abandonar completamente suas rotinas saudáveis. Desta vez, foi diferente. Ajustou seus hábitos ao invés de abandoná-los. Acordava 30 minutos mais cedo para manter pelo menos um treino reduzido. Levava refeições saudáveis para o escritório ao invés de viver de fast food. Mantinha seus 10 minutos de meditação mesmo que fosse no banheiro do escritório. Essa experiência lhe ensinou uma lição valiosa: flexibilidade sem abandono. Seus novos hábitos eram resistentes o suficiente para se adaptar a circunstâncias difíceis,
mas fortes o suficiente para não desaparecer completamente sob pressão. Rafael começou também a definir metas mais ambiciosas. Decidiu que queria mudar de emprego dentro de 6 meses, focando em uma empresa que valorizasse inovação e lhe desse espaço para crescer. Começou a trabalhar em um projeto pessoal nas horas vagas, desenvolvendo um aplicativo que poderia resolver um problema real que havia identificado. Pela primeira vez em anos, tinha projetos que o empolgavam genuinamente. A pessoa que olhava para ele no espelho todos os dias estava se tornando alguém que ele respeitava e admirava. Nem tudo na jornada de Rafael foi um progresso linear e constante. No 5º mês de sua transformação, enfrentou aquilo que mais tarde reconheceria como um dos períodos mais cruciais de todo o processo, uma crise profunda que testou todos os fundamentos que havia construído. Tudo começou quando Rafael decidiu se candidatar a uma promoção em seu trabalho atual, aplicando tudo o que havia aprendido e desenvolvido. Preparou-se meticulosamente, apresentou ideias inovadoras, demonstrou sua nova capacidade de liderança e comunicação. Tinha certeza de que conseguiria a posição. Não conseguiu. A vaga foi para um colega que tinha menos qualificações técnicas, mas melhores conexões políticas dentro da empresa. O feedback que recebeu foi vago e pouco construtivo. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as suas inseguranças antigas voltaram à tona como uma avalanche. Talvez eu não seja tão bom quanto pensei, talvez toda essa mudança seja ilusão, talvez eu esteja apenas fingindo ser uma pessoa diferente. Durante 3 dias, Rafael lutou contra uma depressão que não sentia há meses. A tentação de voltar aos velhos padrões era enorme. Queria cancelar os treinos, parar de estudar, voltar a se alimentar mal, acordar tarde. Era como se uma parte de sua mente dissesse: viu? Eu avisei que não adiantaria nada mudar. Você continua sendo o mesmo fracassado de sempre. Mas algo havia mudado fundamentalmente em Rafael durante esses meses. Ao invés de se deixar dominar completamente por esses pensamentos, ele os observou com a clareza mental que havia desenvolvido através da meditação. Percebeu que estava generalizando um fracasso específico como se fosse uma evidência de fracasso total. Reconheceu o padrão de pensamento catastrófico que costumava dominar sua mente no passado. Rafael tomou uma decisão consciente. Usaria essa experiência dolorosa como combustível para crescimento, não como desculpa para a desistência. Continuou com seus hábitos básicos, mesmo sem vontade. Correu mesmo se sentindo deprimido. Manteve sua alimentação saudável mesmo quando queria se consolar com comida industrializada. Meditou mesmo quando sua mente estava agitada. Essas ações, mantidas durante um período de crise emocional, fortaleceram sua disciplina de uma forma que momentos de facilidade nunca poderiam fazer. Durante esse período difícil, Rafael também enfrentou resistência de algumas pessoas próximas. Amigos antigos começaram a fazer comentários sarcásticos sobre sua nova fase. Alguns familiares sugeriam que ele estava se levando muito a sério ou exagerando. Havia uma pressão sutil, mas constante, para que voltasse a ser a pessoa acomodada e previsível que sempre foi. Essa resistência social o pegou desprevenido e foi emocionalmente mais desafiadora do que esperava. Rafael compreendeu que sua transformação incomodava algumas pessoas porque espelhava as possibilidades que elas haviam abandonado em suas próprias vidas. Seu crescimento servia como um lembrete inconsciente de que elas também poderiam estar fazendo escolhas diferentes. Aprender a manter seu curso apesar da pressão social foi uma habilidade crucial que desenvolveu durante esse período. Outro desafio significativo foi lidar com os resultados que demoravam para aparecer. Embora tivesse feito progressos consideráveis em várias áreas, alguns objetivos maiores ainda pareciam distantes. Sua situação financeira havia melhorado, mas ainda não estava onde queria. Seu projeto pessoal avançava lentamente. Alguns relacionamentos continuavam danificados. A impaciência e a frustração eram companheiras constantes. Rafael aprendeu a valorizar o processo tanto quanto os resultados. Desenvolveu indicadores de progresso que não dependiam de validação externa. Quantos dias consecutivos havia mantido seus hábitos, quantas páginas havia lido, quantas horas havia investido em seu desenvolvimento. Esses pequenos wins diários o ajudaram a manter a motivação durante períodos em que os resultados maiores ainda não eram visíveis. Durante essa fase de desafios, Rafael também descobriu a importância de ter um sistema de suporte. Começou a frequentar grupos de pessoas com objetivos similares, encontrou mentores através de livros e podcasts,
e gradualmente construiu uma rede de relacionamentos baseada em crescimento mútuo ao invés de apenas entretenimento. Aprendeu que transformação pessoal não precisava ser uma jornada solitária. O período de crise durou aproximadamente um mês, mas quando passou, Rafael emergiu mais forte e mais resiliente do que antes. Havia testado sua nova identidade sob pressão extrema e ela havia resistido. Não perfeitamente, mas suficientemente bem para provar que a mudança era real e duradoura. 8 meses após iniciar sua jornada de transformação, Rafael finalmente teve a confirmação externa de que suas mudanças internas eram reais e significativas. Recebeu uma oferta de emprego de uma empresa de tecnologia inovadora, exatamente o tipo de ambiente que havia sonhado em trabalhar. O salário era 40% maior que o atual, mas mais importante que isso, seria um lugar onde poderia aplicar sua criatividade e crescer profissionalmente. Durante o processo seletivo, Rafael percebeu como havia mudado. Nas entrevistas, estava calmo e confiante, não arrogante, mas genuinamente seguro de suas capacidades. Respondia às perguntas com clareza e profundidade, demonstrando não apenas conhecimento técnico, mas também maturidade emocional e capacidade de liderança. Os entrevistadores comentaram sobre sua energia positiva e mentalidade de crescimento. Características que ele havia desenvolvido meticulosamente ao longo dos meses anteriores. Mas a verdadeira conquista não foi o novo emprego. Foi a percepção de que havia se tornado uma pessoa completamente diferente internamente. Acordava todos os dias com propósito e energia. Seus relacionamentos haviam melhorado drasticamente, havia recuperado amizades que pensava ter perdido para sempre, e atraído pessoas novas que compartilhavam seus valores de crescimento pessoal. Sua ex-namorada, com quem havia reatado o contato, comentou que ele parecia uma pessoa totalmente nova, mas ao mesmo tempo mais ele mesmo do que nunca. Rafael compreendeu o que ela quis dizer. Não havia se tornado outra pessoa, havia se tornado a melhor versão de si mesmo. Fisicamente, a transformação era evidente. Havia perdido 15 quilos, ganhado massa muscular, sua postura era ereta e confiante. Mas mais importante era como se sentia em seu próprio corpo. Tinha energia para enfrentar dias longos, resistência para persistir em projetos desafiadores, e uma vitalidade que não experimentava desde a adolescência. Seu projeto pessoal, o aplicativo em que trabalhava nas horas vagas, começou a ganhar tração. Conseguiu alguns usuários beta que deram feedback positivo, e até recebeu interesse de um pequeno investidor. Pela primeira vez, o sonho de empreender parecia não apenas possível, mas provável. Havia aprendido que grandes conquistas eram resultado de pequenas ações consistentes acumuladas ao longo do tempo. Financeiramente, estava em um lugar completamente diferente. Não apenas ganharia mais no novo emprego, mas havia desenvolvido disciplina para poupar e investir. Seus gastos impulsivos haviam praticamente desaparecido, substituídos por decisões conscientes e planejadas. Pela primeira vez em anos, tinha uma reserva de emergência e um plano claro para o futuro financeiro. A mudança mais profunda, porém, era em sua mentalidade. Rafael havia desenvolvido o que chamava de mentalidade de crescimento antifrágil. Não apenas não temia mais desafios, mas os buscava ativamente. Sabia que cada obstáculo era uma oportunidade de fortalecer sua disciplina e expandir suas capacidades. Fracassos não eram mais evidências de inadequação pessoal, mas dados valiosos que o ajudavam a ajustar sua estratégia. Durante esse período de colheita dos frutos de seu trabalho, Rafael também começou a ajudar outras pessoas. Colegas no trabalho pediam conselhos sobre produtividade e desenvolvimento pessoal. Amigos queriam saber seu segredo para tamanha transformação. Ele descobriu que ensinar outros solidificava ainda mais seus próprios aprendizados e dava um propósito maior à sua jornada. Não pregava fórmulas mágicas ou soluções rápidas, mas compartilhava honestamente os princípios que havia descoberto. A importância da consistência sobre intensidade, o poder dos pequenos hábitos diários, a necessidade de desenvolver disciplina antes de buscar motivação, e principalmente, a coragem de assumir total responsabilidade por sua própria vida. Rafael também passou a estabelecer metas ainda mais ambiciosas. Queria não apenas ter sucesso profissional, mas impactar positivamente a vida de outras pessoas. Começou a planejar cursos e workshops sobre desenvolvimento pessoal, pensando em como poderia escalar seu impacto positivo no mundo. A pessoa que havia começado essa jornada focada apenas em resolver seus próprios problemas agora pensava em como poderia contribuir para resolver problemas maiores. Olhando para trás,
Rafael percebia que os primeiros meses de sua transformação foram apenas o começo. A verdadeira jornada de crescimento pessoal não tinha linha de chegada. Era um processo contínuo de se tornar uma versão melhor de si mesmo, dia após dia, escolha após escolha. E ele estava apenas começando a explorar seu potencial real. A disciplina que havia desenvolvido não era mais um esforço consciente, mas sim parte de sua identidade. Ele havia se tornado alguém que naturalmente fazia as escolhas certas, alguém em quem poderia confiar completamente. Um ano após o início de sua jornada, Rafael estava sentado no mesmo apartamento onde tudo começou, mas era como se estivesse em um mundo completamente diferente. Não apenas porque o espaço estava organizado, decorado com gosto e refletindo uma personalidade madura, mas porque o homem que o habitava havia se transformado de forma tão profunda que parecia quase impossível que pudesse ser a mesma pessoa. Sua rotina matinal havia evoluído para algo que considerava sagrado. Acordava às 5h30, sem despertador. Seu corpo havia se ajustado naturalmente ao ritmo que escolhera. Os primeiros 90 minutos do dia eram dedicados inteiramente ao seu desenvolvimento. 20 minutos de meditação, 30 minutos de exercício físico, 30 minutos de leitura e 10 minutos de planejamento do dia. Essa rotina havia se tornado tão natural quanto escovar os dentes. No trabalho, Rafael havia se tornado uma referência. Não apenas entregava seus projetos com excelência, mas era constantemente procurado por colegas e superiores para liderar iniciativas importantes. Sua capacidade de manter o foco sob pressão, de encontrar soluções criativas para problemas complexos, e de inspirar outros membros da equipe o colocará em uma trajetória acelerada de crescimento profissional. Havia recebido 2 promoções em 6 meses, e já estava sendo considerado para posições de diretoria. Seu projeto pessoal havia se transformado em uma startup promissora. O aplicativo que desenvolvera nas horas vagas agora tinha mais de 10.000 usuários ativos, e ele havia conseguido um investimento inicial que lhe permitiria dedicar-se integralmente ao empreendimento. A ideia de deixar a segurança de um emprego fixo para seguir seu sonho empresarial, que um ano atrás teria o aterrorizado, agora o empolgava. Havia desenvolvido tanta confiança em sua capacidade de superar desafios que riscos calculados não o intimidavam mais. Mas talvez a transformação mais significativa tenha sido em seus relacionamentos. Rafael havia atraído para sua vida pessoas que compartilhavam seus valores de crescimento, excelência e contribuição positiva para o mundo. Suas conversas eram profundas e significativas, seus amigos o desafiavam a crescer ainda mais, e ele retribuía sendo um apoio genuíno na jornada de desenvolvimento deles. Havia reatado também relacionamentos que pensava ter perdido para sempre, incluindo com seus pais, que agora o viam como uma fonte de inspiração e orgulho. Romanticamente, estava em um relacionamento saudável e equilibrado com Marina, uma psicóloga que havia conhecido em um grupo de estudos sobre desenvolvimento pessoal. O que mais o impressionava era como a relação era diferente de todas as anteriores. Havia transparência, crescimento mútuo, e um apoio genuíno aos sonhos e objetivos um do outro. Rafael havia aprendido a amar a si mesmo primeiro, o que o tornava capaz de amar outro ser humano de forma madura e não dependente. Financeiramente, sua vida havia se transformado completamente. Não apenas ganhava 3 vezes mais que um ano atrás, mas havia desenvolvido uma relação saudável com dinheiro. Poupava consistentemente, investia de forma inteligente, e ao mesmo tempo sabia usar recursos para experiências e investimentos que contribuíam para seu crescimento. Pela primeira vez, tinha segurança financeira real e um plano claro para a independência financeira dentro de alguns anos. Rafael também havia começado a documentar e compartilhar sua jornada de transformação. Escrevia artigos em um blog pessoal, dava palestras ocasionais em empresas e universidades, e estava trabalhando em um livro sobre os princípios práticos que havia descoberto durante sua transformação. Descobriu que tinha um talento natural para inspirar e ensinar outros, e isso se tornou uma fonte adicional de propósito e satisfação. O mais importante, porém, era a paz interior que havia conquistado. Rafael havia desenvolvido uma confiança inabalável em sua capacidade de enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse apresentar. Não porque achava que seria sempre bem-sucedido em tudo, mas porque sabia que tinha as ferramentas internas necessárias para se adaptar, aprender e crescer com qualquer situação. Essa segurança interna irradiava em todos os aspectos de sua vida. Olhando para o futuro, Rafael via possibilidades infinitas. Queria expandir seu negócio internacionalmente, escrever mais livros, talvez voltar a estudar para um MBA ou mestrado, viajar pelo mundo, contribuir para causas sociais importantes. Mas ao mesmo tempo,
Havia aprendido a valorizar o presente. Não vivia mais no futuro, sempre esperando que a próxima conquista trouxesse felicidade. Havia encontrado alegria genuína no processo de crescimento diário, na satisfação de honrar compromissos consigo mesmo, na gratidão por ter descoberto seu potencial real. Durante momentos de reflexão, Rafael ainda se impressionava com a jornada que havia percorrido. O segredo, percebia agora, nunca havia sido complicado. Era sobre tomar a decisão de assumir total responsabilidade por sua vida e depois honrar essa decisão através de ações pequenas, mas consistentes, todos os dias. Era sobre entender que disciplina não era punição, mas sim amor próprio em ação. Era sobre reconhecer que a única pessoa que ele realmente precisava vencer era a versão anterior de si mesmo. Seu maior legado não eram as conquistas externas, mas a prova viva de que transformação real era possível para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interno necessário. Rafael havia descoberto que vencer a si mesmo não era um destino, mas sim uma forma de viver. E essa descoberta havia mudado não apenas sua vida, mas também a vida de todas as pessoas que haviam testemunhado sua jornada de transformação.